A gente falou muito ali de sustentabilidade, de ser sustentável, então eu acho importante a gente definir o que seria sustentabilidade, o que seria pegada ecológica, para vocês entenderem esse conceito melhor. Então, gente, mas o que é sustentabilidade? Bom, sustentabilidade é o nome dado à utilização dos recursos naturais de forma que se cause o menor impacto ambiental e social possível, para que a gente possa preservar esses recursos naturais para gerações futuras, levando em consideração o que o planeta é capaz de produzir e de renovar. Então, o que acontece? Só para esclarecer para vocês, a gente tem falado tanto de recursos naturais que eu acho importante a gente definir para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Recursos naturais são aqueles elementos que são extraídos da natureza e são transformados para serem utilizados em atividades humanas, como por exemplo água, solo, árvore, vento, metais, rochas, tá? E aí o que acontece? Cada vez que a gente extrai algum recurso natural, a gente deixa uma marca no planeta. E a natureza ela tem seus ciclos, sua reciclagem. E a extração dos recursos naturais, ela não deve exceder o que o próprio ambiente é capaz de repor. Ou seja, eu não posso extrair numa velocidade muito grande, porque eu preciso dar tempo para o ambiente repor aquele recurso. Se eu começo a extrair desenfreadamente, se eu começo a utilizar aquele recurso de maneira desenfreada, né, eu não dou tempo para o ambiente repor aquele recurso. E, eventualmente, eu vou acabar deixando de ter aquilo ali, certo? Então, o objetivo da sustentabilidade é reduzir as marcas deixadas pelo ser humano no planeta, tornando-as menores do que a sua capacidade de reciclagem. Ou seja, permitindo o desenvolvimento com responsabilidade. Eu posso extrair recursos, eu posso utilizar os recursos naturais, desde que eu não utilize eles de uma maneira desenfreada. Eu preciso dar um tempo para que ele se recicle, para que aquele recurso surja novamente. Dá tempo de eu repor aquilo ali que eu estou utilizando. É basicamente isso. Utilizar de maneira sustentável é isso. Tudo bem? E o que acontece? A gente pode contribuir, né, para reduzir os impactos ambientais e o uso de recursos naturais. Nas nossas próprias atividades diárias, a gente tem como fazer isso. Exemplo, eu posso reduzir consumo, eu posso reciclar e reutilizar materiais, eu posso economizar água e energia, usar formas menos poluentes de transporte, reduzir a utilização de embalagens, comprar produtos de forma consciente, evitar desperdício, dar destino adequado aos resíduos, tá? Então, são pequenas atividades que a gente pode realizar de maneira que a gente vai reduzir os impactos ambientais e o uso de recursos naturais. Tudo bem? Bom, um outro conceito que a gente tem que conversar também é sobre a pegada ecológica. Agora que vocês entenderam o que é sustentabilidade, a gente pode falar sobre isso. O que acontece? Pegada ecológica ele é um conceito criado para representar a relação entre o consumo, a exploração e a utilização dos recursos naturais, com a capacidade do planeta em repor tais recursos, né, tais elementos naturalmente. Tudo bem? Bom, e além disso, a pegada ecológica se refere também à quantidade de resíduos que a gente produz em relação aos limites de quanto o planeta consegue absorver esses resíduos e transformar eles em recurso ao longo do tempo. Ou seja, a pegada ecológica é uma metodologia que avalia a área de terra e água necessária para cada pessoa, cidade ou país produzir o que consome e absorver todos os resíduos produzidos. Tudo bem? Então, a gente consegue medir ali se a gente está sendo sustentável, se a gente não está, através desse conceito de pegada ecológica. Bom, dessa maneira, a gente consegue calcular o impacto do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. E através do cálculo da pegada ecológica, a gente consegue mostrar se o nosso estilo de vida está ou não de acordo com as ofertas, né, de recursos do planeta. Então, gente, existem sites, tá, que permitem que a gente calcule a nossa pegada ecológica. Aí eu calculei a minha pegada ecológica para mostrar para vocês. Então, nesses sites eles perguntam pra gente coisas sobre a nossa alimentação, sobre a nossa moradia, por exemplo, quantos cômodos tem na sua casa, quantas pessoas moram na sua casa, seu chuveiro elétrico, se você usa ar-condicionado, coisas do tipo. Sobre bens, né, quanto você gasta com roupa, quanto você gasta com aparelho eletrônico, quanto você gasta com produto de limpeza, coisas assim. Tem a parte de serviço, que ele pergunta quanto, por exemplo, você gasta em salão de beleza, barbearia,
Além disso, ele pergunta quanto você gasta com internet, TV, essas coisas, tá? Pergunta se você é fumante ou não. E pergunta em relação ao transporte. Se você tem carro, se você usa transporte público, se você dá carona, coisas do tipo, tá? E aí eu vou depois mostrar pra vocês o site, se vocês tiverem interesse, pede ajuda dos pais, tá? Pra vocês verem a pegada ecológica de vocês aí, na casa de vocês, tudo bem? Então aqui tá. Que se todas as pessoas tivessem o meu estilo de vida, a gente precisaria do recurso de 2,17 planetas. Ou seja, a minha pegada ecológica é alta, o que não é uma coisa boa, tá? Porque isso quer dizer o quê? Quando se eu tivesse muitas atitudes sustentáveis, minha pegada ecológica seria baixa, e isso é legal. Eu precisaria de menos planetas para sustentar o meu estilo de vida, vamos dizer assim. Então, a média global é de 1,5 planetas, tá vendo aqui? A média brasileira é de 1,6. E eu tô aqui, ó, 2,17. Ou seja, tá um pouco alta em relação à média global e à média brasileira. O ideal é que a gente não gastasse todos os recursos do nosso planeta, ou que a gente, pelo menos, conseguisse sobreviver com o recurso fornecido, né? Então, quanto menor a sua pegada ecológica, melhor, tá? E aí ele mostra qual é a porcentagem que contribuiu para isso, em termos de alimentação, bens, moradia, tudo isso. Então, por exemplo, o que contribui mais para a minha pegada ecológica ser alta é a minha alimentação, ó, 58,7%, que eu tenho uma alimentação baseada em consumo de carne, né? Principalmente carne bovina, tá? E a questão de consumo de bens. Eu sei que eu sou um cadinho consumista, então isso contribui muito, tá? E aí ele mostra, justamente ele relata para você quais são os seus principais pontos que tem que melhorar para que a sua pegada ecológica diminua. Ele fala aqui da questão de bens, que é para a gente praticar o consumo consciente, né? A gente reduzir o consumo das coisas. Eu só comprar se eu tenho necessidade de comprar, tá vendo? São aquelas pequenas atitudes que eu conversei com vocês, diárias, que contribuem para que a gente seja mais sustentável, para que a gente tenha ações mais sustentáveis, tá? E aí ele fala, além disso, ele fala para a gente compartilhar objetos de uso ocasional, como ferramentas, livros, revistas, filmes, tá? Então, por exemplo, se eu quero ler um livro, poxa, eu vou ver se algum amigo meu tem, eu vou pegar esse livro emprestado. Aqui, agora, na pandemia, a gente não pode ficar emprestando as coisas, né? Porque a gente está com toda essa restrição. Mas eu tô falando de uma maneira à parte da situação que a gente está vivendo hoje. Seria uma atitude que seria mais sustentável, que reduziria a pegada ecológica. Outra questão é a alimentação. Como eu falei para vocês, eu me alimento muito de carne. E para produzir carne, principalmente a carne bovina, aqui, o que ele está relatando, é que a gente precisa de grandes áreas de pastagem de agricultura. Então, se eu conseguisse reduzir o meu consumo de carne, eu diminuiria minha pegada ecológica. Então, é fazer pequenas compras e evitar o desperdício, tá? E sempre que você for fazer uma mudança no seu hábito alimentar, ele que recomenda que a gente consulte um nutricionista. Bom, aí tá aqui o site, tá? Se vocês tiverem curiosidade de determinar a pegada ecológica de vocês, acessem o site com os pais de vocês do lado para que vocês possam responder as perguntas ali e determinar a pegada ecológica, tudo bem? Bom, dentro desse conceito, a gente tem também o que a gente chama de pegada hídrica ou água virtual, tá? Na verdade, a água virtual permite que a gente determine a nossa pegada hídrica. Eu vou explicar isso para vocês. O que acontece? O conceito de água virtual ele vai estar relacionado à quantidade de água utilizada de forma indireta ou indireta no processo produtivo de algum bem ou serviço, tá? Então, o que acontece? Mesmo que um produto ele não apresente água diretamente na sua composição, a gente utiliza a água para fabricar aquele produto. Ou até mesmo a gente utiliza a água durante o beneficiamento daquele produto, ou então até mesmo na plantação a gente precisa de água. Na criação dos animais que deram origem àquele produto, a gente precisa de água. Então, a água ela está sempre presente. E isso a gente chama de água. Essa água a gente chama de água virtual, tá? Que é a água que é utilizada de forma indireta ou indireta no processo produtivo de um bem ou um serviço. Então, mesmo que a gente não veja a água diretamente na composição, tem água presente na produção daquilo ali. Tudo bem? Então, saber a quantidade de água virtual relacionada a um produto permite que a gente possa identificar o impacto ambiental que esse produto gera em relação ao consumo dos recursos hídricos disponíveis, certo? E aí a gente consegue adaptar ali o processo produtivo para que a gente reduza o consumo de água. E a gente está reduzindo o consumo, né, desse recurso que é tão valioso para a gente. Então, gente, eu tenho aqui
uns exemplos disso. Como a gente viu, alguns alimentos eles vão ter uma água virtual, certo? Ou seja, vão ter água atrelada ali à produção desse alimento. Então, a gente evitar o desperdício desse tipo de alimento também reduz o consumo de água, certo? Evita o desperdício de água. Então, por exemplo, quanta água é necessária para produzir 1 quilo ou 1 litro de... Vamos olhar. 1 quilo de cenoura, eu gasto 131 litros de água. Para produzir 1 quilo de batata, eu gasto 132,5 litros de água. Para produzir 1 litro de leite, eu gasto 712,5 litros de água. Para produzir 1 quilo de açúcar, eu gasto 1.500 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, a gente gasta 2.500 litros de água. Tá vendo? Isso é o que a gente chama de água virtual, tudo bem? E para produzir a carne bovina, que eu falei para vocês que é um dos maiores motivos da minha pegada ecológica ser alta, a gente gasta um total de 17.100 litros de água. Ou seja, muita água é gasta. Então, eu reduzindo ali o meu consumo de carne bovina, ou pelo menos evitando o desperdício, comprando só a quantidade necessária, eu vou estar diminuindo a minha pegada ecológica, diminuindo a minha pegada hídrica, né? Eu vou estar evitando o desperdício de água. Tá, gente? Bom, então, considerando a água virtual de cada produto, também vai ser possível a gente calcular a nossa pegada hídrica, como eu estava comentando com vocês. E a pegada hídrica ela vai representar o volume anual total de água utilizada para produzir os bens e os serviços relacionados ao consumo. Tá? Então, esse conceito ele vai servir como um indicador para a gente mapear o impacto das nossas ações sobre os recursos globais de água doce, né? Porque ele vai abranger as formas de uso, consumo e poluição da água doce para a produção de bens de serviço. Tá? Tranquilo, gente? Aí, o que acontece? Tanto a pegada ecológica quanto a pegada hídrica vão estar extremamente relacionadas à sustentabilidade. Tudo bem? Porque o que acontece? Quanto maior for a minha ação sustentável, tanto minha, quanto de uma cidade, quanto de um país, menor vai ser minha pegada, tanto hídrica quanto ecológica, tá? Então, existe uma relação direta. Se eu faço bastante ações sustentáveis, eu como pessoa, ou uma cidade como um todo, ou um país como um todo, tá? Menor vai ser a pegada hídrica ou ecológica. E quanto maior for a minha pegada ecológica, quanto maior for a minha pegada hídrica, mais próximo eu vou estar da insustentabilidade e do esgotamento dos recursos do planeta. Certo? Tranquilo, gente? Deu para entender? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, mas vocês já sabem. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá? E fiquem atentos aí para saber quais são as atividades dessa semana.